Duvido que você não conheça uma criança, um filho de uma amiga, alguém que não tenha sofrido com virose. A época do ano está sendo bem favorável para isso, tá? Nós temos exemplos de escolas em Londrina onde vários alunos faltaram essa semana porque estão lá com vômito, estão com diarreia, dor de cabeça. Os pais ficam naquela agonia, sem saber o que o filho está passando, né? O que fazer para evitar? Dá para fortalecer a saúde? Eu trago a reportagem da Laís Cardoso e, na sequência, converso ao vivo com uma médica infectologista aqui no estúdio. Vamos ver. Onde tem criança, também tem animação, diversão, brincadeira, risadas. Difícil mesmo é quando esses pequenos ficam doentes. Neste centro de educação infantil, que fica na região sul da cidade, os pais estão em alerta. A direção chegou a mandar este recado, alertando que muitos alunos estão apresentando sintomas de virose. Desde o último final de semana, o número de crianças apresentando sintomas como vômito, febre, diarreia não para de crescer. Tanto que hoje, por exemplo, 5 alunos estão afastados com o mesmo diagnóstico, virose. De acordo com a coordenação, é importante que os pais levem as crianças ao médico assim que os sintomas aparecerem. A orientação é para que elas fiquem em casa até apresentarem melhora. Nós sempre temos o hábito de orientá-los, então eles já disseram, olha, não vamos levar hoje, vamos permanecer em repouso, tivemos, o diagnóstico. Então, nós ficamos muito felizes por essa parceria. E sempre que existe algum sintoma na escola, a criança apresentar aqui, nós ligamos imediatamente, comunicamos à família, orientamos para que procurem um médico, Para evitar um surto da doença, a creche que atende 274 crianças de 0 a 6 anos também tem tomado algumas medidas de segurança. Os cuidados com a limpeza e a higienização dos ambientes ganhou um reforço. Esses cuidados diários da rotina, da higienização do fraldário, dos pertences das crianças, ali da cuba que eles tomam banho, principalmente as crianças bem pequenas, A alimentação também é saudável e balanceada. Tudo para que os pequenos tenham sintomas mais leves, caso peguem a virose, ou que fiquem livres da doença. As crianças têm toda uma alimentação balanceada, acompanhada pela nutricionista. Nós seguimos a orientação do cardápio da secretaria, E tem todo um cardápio para cada idade, tem muitas frutas, variedade de verduras, legumes, As carnes, o franguinho. Então, eles comem muito bem, bebem bastante água, as professoras sempre orientam, E ajudam nessa imunidade. Quem trabalha todos os dias com essa criançada animada espera que esse período difícil passe logo. Nós esperamos todos eles com muito amor e carinho pelo retorno. Doutora Fernanda Barros, infectologista, já participou outras vezes do nosso Balanço Geral, gentilmente atende a nossa equipe ao vivo aqui. Doutora, obrigado pela presença. É comum mesmo, é uma época do ano ou o ano todo as crianças estão suscetíveis a pegar essa virose? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essas viroses intestinais, elas podem acontecer ao longo do ano todo, Só que justamente por conta das crianças serem pequenas, a gente não consegue, às vezes, controlar adequadamente, isolar adequadamente. Então, são crianças que não vão estar tão atentas à lavagem das mãos, à troca de brinquedos, coloca a boca em qualquer brinquedo, troca o copinho de água, troca comida, troca lanche, e troca vírus também. Essa criança que está com virose, ela pode ir para a escola ou o pai tem que deixar ela em casa? Não, ela deveria ficar em casa, justamente porque passa muito fácil, Inclusive para quem trabalha no próprio local, Então, quando as crianças pegam essas doenças, elas acabam se recuperando mais rapidamente, Mas quando um adulto pega, o estrago é maior. Aí derruba, Então, os funcionários vão continuar lá, Então, de preferência, que essa criança fique em casa até ela se recuperar, até parar diarreia e vômito, Que não tenha mais febre. Então, o ideal era ela ficar em casa. E como que trata, doutora? Adulto e criança? Na maioria das vezes, a gente não vai conseguir identificar o vírus exato que causou, Só se fizesse exames mais detalhados. Então, o que a gente faz é controlar os sintomas. O principal seria manter a hidratação adequada. Então, mesmo que não esteja comendo muito, não está com muito apetite, mas manter a hidratação abundante, tanto para criança quanto para adulto. E vai ter aqueles medicamentos, de repente, para cortar uma diarreia, algo nesse sentido?
A gente tenta sempre assim, cortar os vômitos, náusea, vômito, controlar a febre, mas a gente não costuma cortar a diarreia. Ah, isso é importante Porque, falar, doutora. Às vezes o pessoal fala assim, eu faço cortar, uma maisena com suco de limão. Isso. É muito antigo. Então não é para cortar a diarreia. Não é para cortar. Ela tem que, o corpo tem que melhorar. Olha. Então, enquanto isso, a gente hidrata, dá um remedinho para dor, pode ficar com dor no corpo, dor de cabeça, aquele mal-estar geral mesmo, né? Mas a gente não faz prender, não prende a diarreia, porque daí pode piorar. E em quanto tempo, geralmente, a criança e o adulto melhora? A criança recupera mais rápido, você falou, né? Criança, em 3, 4 dias, eles estão ótimos, né? Volta a comer, já está brincando, né? O adulto, às vezes, demora um pouquinho mais, em torno de uns 7 a 10 dias. Quais são os cuidados básicos que a gente tem que tomar? A gente fala isso, mas todo mundo sabe que tem que lavar a mão, mas nem todo mundo faz isso, né? Vai no banheiro, às vezes sai do banheiro, não lava a mão, vai comer um alimento. Mas a mão tá limpinha, deu aquela soprada na mão. Isso não existe, né, doutora? Tem que se preservar, né? O pessoal já deu uma banalizada. Porque na época da Covid era um desespero, né? Passava álcool o tempo passava todo. álcool em tudo, né? Agora a gente não encontra álcool para passar, às vezes não está perto de uma torneira para lavar mesmo, né? Mas o ideal é sempre manter a higiene das mãos, dos alimentos, então, principalmente quando vai comer fora de casa, saber se a procedência é adequada, se foi bem lavado, bem higienizado, né? Quem costuma comer muito fora de casa, né? Nas escolas, a gente não tem tanto esse problema porque geralmente tem a nutricionista que acompanha, né? Tem todo um processo para fazer essa comida, né? Mas para quem costuma comer fora, às vezes o alimento até está adequado, mas você está com a mão suja, né? Cada um ter a sua garrafinha de água, não ficar trocando, né? Canequinha, copo, garrafa. E aquela de caiu no chão em 3 segundos, pode comer. Isso é um mito, né, doutora? É um mito, né? Tem gente que fala 3 segundos, 5 segundos, mas não dá tem aquela jeito. soprada e caiu, né? Descartou, né? Descartou. Para não correr nenhum tipo jeito, de risco. Não tem doutora, jeito. obrigado pela participação Imagina. aqui no estúdio, Obrigada sempre a muito você, solícita Gustavo. com a gente. Vamos cuidar da nossa saúde, viu, doutora? Obrigado, tá?